Olá, graça e paz a todos vocês. Que privilégio, que satisfação a minha e a sua estarmos agora na presença de Deus e ouvir a sua palavra. E eu e você precisamos entender que existe por parte de Deus, por parte do céu, um interesse imenso, infinito, incomparável de salvar a cada um de nós. Por isso, tem uma frase que eu quero repetir, eu quero falar para você e vou repetir ao longo desse momento aqui. O coração de Deus anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte, entregando o seu filho nesse único dom, derramou todo o céu, a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima de tudo, e tudo mostra o interesse incessante do céu para resgatar o ser humano. Então eu e você precisamos compreender isso, que existe da parte do céu o maior interesse em nos salvar. Nós só não seremos salvos se nós não aceitarmos as dádivas, o oferecimento do sacrifício de Cristo em nossa vida. Mas se nós nos rendermos a Cristo, entregar a nossa vida e a cada dia renunciar ao nosso eu, aos prazeres, ao pecado, em Cristo, pela sua graça, nós seremos salvos. Nós precisamos crer nisso. E aí, para a gente compreender mais esse assunto, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e necessitamos do Santo e Bom Espírito para que o mesmo traga-nos iluminação e implante no nosso coração de que existe um interesse infinito do céu para nos salvar. Nós queremos ser alcançados por essa salvação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aqui a sua Bíblia, eu quero ler com você para a gente poder compreender esse texto que é tão maravilhoso. Está aqui, Romanos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao livro dos Romanos, vem trazendo uma sequência brilhante, quando ele diz lá no capítulo 7, verso 19, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero esse faço. Aí ele vem no verso seguinte, lá, eles, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a compreensão da natureza humana, da real situação do ser humano. Mas o céu trabalha intensamente para nos salvar, e nós precisamos compreender isso e aceitar e ter certeza que ao olharmos para Cristo, nós podemos ser salvos. E aqui está, no capítulo 8, é o texto que nós vamos estudar a partir do verso 31, mas eu quero só ver como Paulo aborda isso no capítulo 8, versos 5 e 6, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Inclinação é tendência para um lado ou para o outro. Naturalmente nós temos uma tendência muito maior de nos inclinar para a carne. E aí quem se inclina para a carne não cogita, ou não pensa, ou não busca as coisas do Espírito, não busca as coisas de Deus. Aí o verso 6 diz: porque o pendor da carne é dar para a morte. Pendor, inclinação, a mesma coisa, vai dar para a morte. É isso. Aí ele diz: mas o pendor do Espírito traz vida e paz. Então eu e você precisamos agora escolher servir a Deus, escolher pender para o lado de Cristo, para que dessa forma nós possamos ter paz e vida eterna em Jesus. E aí, diante dessa realidade, ele vem trazer aqui algumas coisas muito interessantes. E uma das coisas ele diz no verso 26: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente é fraco, mas o Espírito está do nosso lado para nos ajudar, nos assistir. A gente não sabe nem como orar, nem como convém, mas nós temos um Espírito que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, então o céu todo está interessado na nossa salvação. É por isso que eu quero repetir aquela frase que eu disse: o coração de Deus anela para os seus filhos com amor mais forte do que a morte, entregando o seu filho nesse único dom, derramou todo o céu, a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando intensamente. Tudo mostra o interesse incessante dos seres celestiais para salvar, para resgatar a mim e a você. Esse é o interesse. Então, diante disso, nós só não seremos salvos se não aceitarmos a Cristo a cada dia. Aí, capítulo
8, verso 31, traz uma abordagem fantástica e começa dizendo assim: que diremos, pois, à vista destas coisas, de tudo isso que a gente conversou? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a pergunta de Paulo. Ele está perguntando para mim e para você: você já não percebeu que há um interesse imenso do céu para nos salvar? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz: olha, agora ele vai provar isso. Por quê? Aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou a si mesmo o seu próprio filho, ele nos deu de graça, e agora ele não vai dar graciosamente de graça todas as outras coisas? Essa é a pergunta. Ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que aceitaram a Cristo, todos que aceitam a Cristo, os seus sacrifícios, são eleitos de Deus. E não tem como acusar, porque Cristo já pagou o nosso preço. Que maravilha é isso! Aí ele continua dizendo assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Cristo morreu, ele viveu, ressuscitou, foi lá e está intercedendo por nós. Então não tem como acusar, porque Cristo agora é o nosso advogado, é quem nos defende, é quem intercede por nós, mostrando o seu sacrifício. Então, querido, nós precisamos nos render a Ele com gratidão e dizer: em Cristo, pela sua graça, nós seremos salvos, amém? É isso que nós precisamos. Aí ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai listar agora umas coisas aqui: será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí o verso 38, 39, porque eu estou bem certo, Paulo fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui eu deixei ainda o verso 37 que eu vou registrar, vou relatar no final. Olha só, mas nós precisamos perceber, diante dessa perspectiva, que nada nos pode separar do amor de Deus, porque já foi provado que Ele nos ama, Ele se entregou completamente. Por isso nós precisamos de novo perceber e observar essa frase: o coração de Deus anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte, entregando o seu filho nesse único dom, derramou todo o céu, a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima e por tudo mostra o interesse incessante dos seres celestiais ou do céu para resgatar a humanidade. Então nós precisamos nos render. Por isso, diante de todas essas perspectivas, que já foi provado que Deus nos ama e Ele quer nos salvar, e aí o texto é: que diremos, pois, da vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, ou assim mesmo, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará graciosamente consigo todas as outras coisas? Ou seja, aqui está o segredo. Eu e você precisamos então reconhecer a bondade e o interesse de Deus em nos salvar. O ser humano só não será salvo se não aceitar essa dádiva, esse oferecimento de Deus o tempo todo, o pleitear do Espírito, o Espírito Santo trabalhando o tempo todo para convencer a mim e a você que somos pecadores, para voltarmos para Jesus. Esse é um milagre intenso. O céu está interessado na nossa salvação, os anjos, que são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, diz Hebreus. Nós precisamos perceber isso. E aí, o verso 37 do capítulo 8 diz assim, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, diante de toda essa perspectiva, nós podemos alcançar a salvação, e aquele que aceitar a Cristo, o seu sacrifício, vai se tornar mais do que vencedor. Não é só vencedor, é mais do que vencedor. Isso é maravilhoso, porque nós só entendemos o que é ser vencedor, mas aceitar Cristo, viver essa perspectiva, é se tornar mais do que vencedor. Então eu e você precisamos nos render a Cristo, ter a certeza de que em Cristo nós podemos ser salvos. Você crê nisso? Você quer aceitar e viver essa salvação oferecida de forma intensa pelo céu, porque Ele nos ama?
O coração de Deus anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte. Entregando o seu Filho nesse único dom, derramou todo o céu. A vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima de tudo, mostra o interesse incessante dos seres celestiais para salvar a mim e a você, para nos resgatar. Então vamos nos entregar a Cristo, crendo plenamente nessa salvação, porque é a única alternativa para mim e para você, para cada um de nós, é aceitarmos a Cristo. Que Deus abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda no Senhor a crermos plenamente nessa perspectiva e vivermos a salvação que o Senhor nos oferece. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.